Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. E hoje nós vamos falar sobre a intercessão dos santos, a partir da autoridade da Igreja, e não apenas da Bíblia. Porque quem quer provar tudo pela Bíblia é o protestante, quer provar tudo pela Bíblia e não prova coisa alguma, não prova nada. Está aí a multidão de seitas, todas usam a Bíblia, todas alegam para o sola escritura, mas esse sola escritura só gera divisões porque as doutrinas protestantes não são baseadas na Bíblia, mas na interpretação subjetiva de cada interpretante, de cada leitor. Muito bem. Jesus Cristo prometeu a inerrância para a Igreja. Que as Escrituras elas são palavras de Deus, que as Escrituras são inspiradas por Deus, nós não negamos. Mas as Escrituras só são palavra de Deus dentro da Igreja de Deus. Fora da Igreja de Deus, essa palavra de Deus já não é palavra de Deus porque é interpretada por seres falíveis. E muitas vezes esses seres falíveis querem trazer as leis veterotestamentárias para o mundo da graça, para o mundo de Jesus Cristo. E coisas que deveriam ser interpretadas literalmente, como a Eucaristia, a presença real, eles negam. Coisas que eles deveriam interpretar alegoricamente, eles interpretam literalmente. E é assim que é o mundo dos protestantes. Então, para lembrarmos que a autoridade do cristianismo não está na Bíblia. A Bíblia de per si ela não tem autoridade alguma. A Bíblia só vai ter autoridade dentro da Igreja. Fora da Igreja não tem autoridade nenhuma, porque, eu sempre repito isso, os luteranos acreditam na presença real. Os zwinglianos não acreditam, acreditam que é um símbolo. Os presbiterianos batizam crianças. Os batistas negam o batismo infantil. Os calvinistas aceitam a dupla predestinação. Os arminianos, não. E por aí vai. Só para nós lembrarmos, antes de nós entrarmos no tema da intercessão dos santos, só para lembrarmos o que Jesus disse a Pedro, lá em Mateus, capítulo 16, 18b. E as portas do inferno e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Jesus Cristo não disse que as portas do Hades não vão prevalecer contra a Bíblia. Jesus Cristo disse que as portas do Hades, do inferno, não vão prevalecer contra a Igreja. Que isso fique bem claro. E que fique claro também que na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo ensina-nos que a Igreja ela é a Igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, quem é a coluna e o sustentáculo da verdade? É a Bíblia? Não. São Paulo nos ensina que é a Igreja, que é a coluna e sustentáculo da verdade. Porque é essa mesma Igreja que nos deu o cânon do Novo Testamento, é essa mesma Igreja que
aceitou o cânon da Septuaginta e organizou os livros do Velho Testamento. Se bem que o cânon do Velho Testamento na Igreja Ortodoxa é um tanto difuso, algumas igrejas aceitam o cânon palestinense, outras igrejas aceitam o cânon mais largo. E isso não é, o cânon do Antigo Testamento não é, por assim dizer, um cânon fechado, é um cânon livre, aceitar o estrito ou o longo, né? Isso é de sua menos importância. Mas, de qualquer forma, é a igreja quem dita as regras. Bom, vamos falar. Então, os protestantes, né, já é uma longa cantilena, isso não vem de hoje, não é novidade. Eles dizem já, pelo menos há 100 anos, talvez mais, né, aqui no Brasil, eles dizem o seguinte, citando a mesma epístola que eu acabei de citar. Eles citam que só existe um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só existe um mediador entre Deus e os homens. E com isso os protestantes querem dizer que Jesus Cristo deve ser o único intercessor. Dizem eles, tá? Que não pode haver um outro intercessor, que o único intercessor é Jesus Cristo. Eu já fiz um outro vídeo, e é bom até vocês pararem esse vídeo aqui, quem estiver mais interessado em aprofundar. Então eu fiz um primeiro vídeo que vai aparecer aqui no canto da tela, ou desse lado aqui, ou aqui. Vai aparecer aí. Então, qualquer coisa você para esse vídeo e assiste esse que eu indiquei, que vai falar da mesma coisa, dessa palavra mediador, onde eu explico o termo, que é um termo grego, né, mediador, mesites, mediador, né, não necessariamente intercessor. E ali eu explico. Então, quem puder parar esse vídeo e depois voltar aqui, beleza. Quem não quiser, também sinta-se à vontade. Bom, então eles citam esse texto dizendo que não pode ter a oração dos santos, ninguém pode rezar aos santos, porque Jesus Cristo é o único mediador, não existe outro mediador, tá? Não existe. Então, vamos lá aqui, ó, pegar o texto de novo lá na primeira carta a Timóteo. Tá, vamos lá, voltar. Vamos lá, Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. É isso que os protestantes citam. Mas aí eles param por aí, né? Eles não leem o resto. Que tipo de mediador é Jesus? Daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá? Que tipo de mediador ele é. Mas uma pessoa, ela pode servir como mediador nos seguintes casos. Para resolver conflitos, tá? Mediar conflitos, né? Resolver desavenças para que as partes se entendam. Pode servir de mediador como um intérprete. Então, se eu tenho uma audiência, eu tenho um grupo de pessoas que não entende inglês, e o meu palestrante fala inglês, eu vou ser mediador entre ele e o povo, e também entre o povo e ele, ou seja, como eu sei falar inglês e português, eu vou me dirigir, o que o povo pergunta em português, eu vou dirigir para ele em inglês, e o que ele fala em inglês para o povo, eu vou traduzir para o português. Também existe aquele mediador
que pode arbitrar, decidir entre duas pessoas ou dois grupos. Um exemplo disso é o árbitro de futebol, que ele está ali mediando os dois clubes de futebol. O mediador também ele pode ser aquela pessoa que pede em nome de outra pessoa. Tá? Então, nesses casos, nós temos os mediadores. Então, o mediador ele pode ser o que resolve um conflito, um intérprete, aquele que pode arbitrar um jogo de futebol ou decidir uma questão entre as partes envolvidas, e também pode ser aquele que pede em nome de outrem para uma pessoa importante, tipo um emprego, uma ajuda, enfim. Então são as mediações que nós temos, né, no nosso mundo. E existem também outras formas, mas me recordo dessas aqui no momento. Bom, agora, que tipo de mediador é Jesus? Né? Então os protestantes falam assim, ele é o único intercessor. Só que mediador não é necessariamente intercessor. São todas essas coisas que eu falei. Pode ser intercessor? Pode. Mas somente intercessor? Não. Olha só o que diz o texto, continuando o texto, porque os protestantes só leem o versículo 5 do capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. Então vamos ler o versículo 6. Que se deu em resgate por todos. Então vamos ler agora o versículo 5 e 6. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Então a mediação de Jesus Cristo é a mediação de resgate, é a mediação de redenção. Nós, católicos ortodoxos, e também os católicos romanos, nós não acreditamos que os santos, que a Virgem Maria são mediadores de redenção, mediadores de resgate. Nós não cremos que a Virgem Maria derramou seu sangue para nos salvar, ou que São Policarpo de Esmirna derramou seu sangue para nos salvar, ou que São Paulo derramou seu sangue para nos salvar. O único mediador entre Deus e os homens, de fato, é Jesus Cristo. A Igreja Ortodoxa sempre ensinou isso. A Igreja Romana também sempre ensinou isso. Tá? Não existe outro Salvador, não existem outros redentores. Então a mediação da qual São Paulo fala não é de intercessão, é de resgate, é de redenção. Então, aqui o recorte que os protestantes fazem é um recorte muito desonesto, muito sujo, tá? E tirando esse versículo 5 do seu contexto, do contexto está ali. O contexto mesmo mostra que Jesus Cristo ele é mediador no tocante à redenção da humanidade. Está patente no texto. Tá? Querer dizer o contrário é forçar a barra, é ser desonesto, é ser desonesta. Tá? Então Jesus Cristo ele é o mediador entre Deus e os homens, no sentido de que ele é o redentor de todos. E dizer que ele é o único intercessor, não. Porque se os protestantes dizem que ele é o único intercessor... Agora, lá no versículo 1, recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm a autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade.
Então Paulo recomenda que se façam orações por todos, principalmente pelas autoridades. Ora, fazer oração pelos outros é interceder, é mediar. Ora, no mesmo capítulo, Paulo fala que existe, segundo a lógica protestante, que existe um só mediador, no caso um intercessor, Jesus Cristo. E aí, no mesmo capítulo, alguns versículos acima, São Paulo fala, ele recomenda que se façam orações e súplicas por todos os homens, principalmente pelas autoridades. Ora, Paulo estaria se contradizendo. Paulo estaria se contradizendo, ensinando duas coisas diferentes. Que há um só mediador, mas ele convida os outros a serem mediadores quando existe apenas um intercessor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o que está lá no texto. Então, se Paulo convida os outros a fazerem intercessão, ele está pecando, porque só existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, a partir do momento que alguém está intercedendo pelos homens, seguindo a recomendação do apóstolo Paulo, está pecando, porque essa pessoa não é mediadora. Ela não pode interceder. Isso no mesmo capítulo. Então, está claro que não é a intercessão dos santos que é condenada pela Bíblia. É claro que quando se fala de um único mediador entre Deus e os homens, não está se falando da intercessão dos santos. Tá? Essa mediação de Jesus Cristo é a mediação de redenção que se depreende do versículo 6. Tá? Mas, para quem não estiver satisfeito, ainda pode abrir o seu Novo Testamento lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Eis porque ele é mediador de nova aliança. Sua morte aconteceu para o resgate das transgressões contidas no regime da primeira aliança. Então Jesus Cristo, ele é o mediador da nova aliança. Ele não é o mediador do antigo, da antiga aliança, do Antigo Testamento. Ele é mediador da nova aliança. Se ele é o mediador da nova aliança, é porque no antigo existia um outro mediador. E, de novo, em Hebreus fala, vamos se atentar aqui, vamos se deter aqui no versículo 15. Eis porque ele é mediador da nova aliança. Sua morte aconteceu para o resgate das transgressões cometidas no regime da primeira aliança. Então ele é mediador porque ele resgatou os pecadores da primeira aliança. Então ele é mediador de resgate, ele é mediador de redenção. Então a Igreja Ortodoxa e mesmo a Igreja Romana nunca negaram que Jesus é o único mediador. Pelo contrário, a Igreja Romana tem missa e a Igreja Ortodoxa tem a Divina Liturgia, que, segundo nos ensinou o próprio Cristo, essa liturgia é o sacrifício dele, é o único, é o mesmo acontecimento do Calvário. É a atualização do sacrifício no Calvário. Ou seja, a gente acaba atravessando o tempo e o espaço e na Divina Liturgia nós estamos no Calvário, onde Cristo é o sacerdote que se imola por nós. Então esse sacrifício é atualizado na Divina Liturgia. Ou seja, ele é o único mediador entre Deus e os homens, onde ele se oferece para o perdão dos nossos pecados. Nós não temos outros mediadores. Então as nossas liturgias são apenas liturgias feitas para o Cristo, em Cristo e por Cristo. Na missa, o que se oferece é o próprio Cristo, o Redentor. Nada mais. Bom, ainda nós temos o capítulo 12 da carta de Hebreus, 12, 24.
e de Jesus, mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão mais eloquente que o sangue de Abel. Então Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens, é o mediador de redenção. Tá? Então a mediação da qual o apóstolo Paulo disse na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, não é mediação de intercessão. Porque se fosse assim no versículo 1 dessa mesma carta, Paulo estaria se contradizendo, porque ele estava pedindo intercessão para os homens. Sendo que no versículo 5 diz que Jesus seria o único intercessor, segundo a ótica protestante. Mas não é isso. O texto está falando que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, mediador de redenção. Ou seja, não existe outro Salvador. O único Salvador é Jesus Cristo. É isso que São Paulo está dizendo. Que também é corroborado na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15, e no capítulo 12 da mesma epístola aos Hebreus, versículo 24. Espero que até aí esteja tudo muito claro para vocês. Tá? Eu repito que eu estou fazendo esse vídeo por causa da Kate Martins, que ela me pediu, né? Que ela é uma protestante que está se aproximando da fé ortodoxa e também do que a Igreja Romana tem em comum com a Igreja Ortodoxa. Então ela acredita na maternidade divina de Maria, acredita na virgindade perpétua de Maria, está lendo os padres da Igreja. Então ela pediu para que eu esclarecesse essa questão da intercessão dos santos. Muito bem. Essa questão de dizer a intercessão dos santos não está na Bíblia, está na Bíblia, a mim, enquanto cristão, enquanto padre, não me interessa se está ou não na Bíblia, porque eu sei que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Eu creio na igreja. Aliás, o credo diz isso, né? Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Eu não creio na Bíblia, eu creio na igreja. Mas muito bem. A gente tem que responder conforme nos pedem. Então a questão que se coloca é: os primeiros cristãos, eles faziam orações aos santos falecidos? Eles faziam isso, os primeiros cristãos? Ou isso foi uma prática introduzida por Constantino? Se os cristãos faziam antes de Constantino, na era das perseguições, enquanto os cristãos morriam porque não queriam negar que Jesus Cristo fosse verdadeiro Deus e o único Deus, então os primeiros cristãos, sim, faziam orações aos mártires e rezavam também pelas almas dos falecidos. Então, assim, eu vou provar que na era das perseguições os cristãos rezavam aos santos, pediam a sua intercessão e também rezavam pelas almas dos falecidos. Isso na era da perseguição. Se isso aconteceu na era da perseguição, então a igreja primitiva rezava. Porque essa igreja primitiva é a mesma que deu muitos mártires. Esses mártires morriam por não negar a Jesus Cristo, por não compactuar com a idolatria do Estado romano, do Império Romano. Ponto pacífico isso. Tá? Então, se eles faziam orações aos mártires antes de Constantino entrar na igreja, então realmente é verdade que os primeiros cristãos faziam isso, e eles aprenderam isso dos cristãos mais antigos, que aprenderam dos apóstolos. Ponto. É a doutrina evangélica, revelada por Cristo Senhor nosso. Bom,
Tem o Apocalipse, tá? O Apocalipse capítulo 6, versículo 10, que diz que as almas daqueles que estão debaixo do altar, eles rezam pedindo a Deus vingança por causa do seu sangue derramado. Então, se eles podem pedir vingança por causa do seu sangue derramado, eles também podem pedir por outras coisas. Uma das coisas que os protestantes colocam é que os santos não, mesmo que as suas almas sejam imortais, por exemplo, o Lucas Banzoli, ele nega a imortalidade da alma. Mas supondo ele, né, que as almas fossem imortais, os santos não têm os atributos divinos da onisciência. Então eles não teriam como saber quem está pedindo, quem está rezando e como atender essas pessoas que eles não têm contato, porque são várias pessoas rezando, pedindo em várias partes do mundo, e o santo não tem esse conhecimento, ele não tem essa onisciência. Mas para a doutrina ortodoxa, uma pessoa que morre na santidade, ela participa da natureza divina, não da essência divina. Da essência divina participam apenas 3 pessoas realmente distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas essas pessoas, elas participam das energias incriadas de Deus e elas acabam conhecendo a Deus por meio dessas energias incriadas. Da mesma forma que eu não participo da essência do Sol, mas eu conheço o Sol por causa da luz do dia e do Sol que aquece o meu corpo. Assim são os santos, eles acabam participando dos atributos de Deus na medida em que Deus permita. Mas eu não vou dar essa resposta. Quem vai dar essa resposta é o protestante Grócio, tá? E quem duvidar de mim que Grócio era protestante, pode pesquisar aí num site de busca, por exemplo, Google, e coloca lá o nome Hugo Grócio, tá? Hugo Grócio. Então eu vou ler aqui um texto do Hugo Grócio, protestante, porque assim, Hugo Grócio não gostou da posição de Calvino e de Vócios, que negavam que os santos pudessem interceder porque eles não poderiam conhecer o que se passa no mundo, tá? E essa é uma crítica protestante que vem lá do século XVI e atravessou os séculos e chegou até o século XXI, tá? Então quem vai responder isso é o próprio Grócio. Grócio, protestante, tá? Protestante holandês, ele escreveu: os profetas, enquanto estavam na terra, tiveram conhecimento daquilo que se passava em lugares onde eles não estavam presentes. Os anjos assistem às nossas assembleias e se empenham por tornar agradáveis a Deus as nossas orações. É assim que não somente os cristãos, mas também os judeus creram em todos os tempos. Depois desses exemplos, um leitor sem preconceito deve crer que é mais razoável admitir nos mártires um conhecimento das preces que nós lhe dirigimos do que negá-lo. Quem disse isso não foi um católico romano, foi um protestante. Hugo Grócio. Votum pro passe. E nós também temos o testemunho de um outro protestante, que é o Leibniz. Vamos lá. E Leibniz foi filósofo e era protestante. Por isso disse com razão o protestante Leibniz: como os espíritos bem-aventurados estão presentes a nossas vicissitudes, muito mais agora do que quando viviam na terra, e sua caridade e desejo de nos socorrer são muito mais vivos, como enfim
as suas preces são muito mais eficazes de agora por diante. Como vemos, por outro lado, tudo o que Deus concedia às intercessões dos santos vivos, bem como a utilidade de ajuntar as nossas preces às de nossos irmãos, não vejo por que motivo se haveria de considerar um crime invocar uma alma bem-aventurada ou um santo anjo. Leibniz, Sistema Teológico. Então, protestantes intelectuais, honestos, que ainda continham um raio de luz da graça divina, eles aceitavam a intercessão dos santos, Grosch e Leibniz, por exemplo. Bom, que os anjos intercedem por nós, isso está repleto nas Escrituras. Nas Escrituras a gente tem vários textos, a gente tem o anjo intercedendo em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 12 e 13. Nós temos Jesus Cristo falando que as crianças têm um anjo da guarda que velam a Deus face a face. Entendeu? Paulo também fala para Timóteo sobre os anjos. Nós temos o Salmo 90, que fala da proteção dos anjos. Enfim, então os anjos eles intercedem, eles pedem por nós a Cristo. Se os anjos podem pedir, também podem pedir os santos que morreram em comunhão com o Cristo. Eles podem pedir por nós, não tem problema nenhum. Se a alma sobrevive, nós cremos que sobrevive, ainda pretendo fazer um vídeo sobre a imortalidade da alma, com os textos do Novo Testamento, principalmente do Evangelho, mostrando que a alma não morre. Tá? Então, se a alma não morre, nós sabemos que ela não morre, porque o próprio Cristo nunca censurou os apóstolos quando falavam de fantasmas, né? E fantasma é o espírito de morto. E sendo fantasma uma palavra grega, né? Ela não é de origem portuguesa, grega. Então, se Jesus Cristo nunca censurou os apóstolos por causa disso, de acreditar em fantasma, que é espírito de morto, então é sinal que a alma sobrevive após a morte. Bom, então a primeira questão é saber se os primeiros cristãos, os cristãos que não negaram a Cristo e que morreram por Cristo, que deram o seu sangue, que se tornaram mártires por Jesus Cristo. Então a questão é saber se essas pessoas que sofriam perseguição e que não compactuavam com a idolatria do Estado Romano, do Império Romano, se essas pessoas elas rezavam pelas almas dos defuntos e se elas pediam a intercessão dos mártires. Então, se elas pediam a intercessão dos mártires, se essas pessoas protegiam também os mártires, se essas pessoas rezavam pelos defuntos, na época da perseguição, então, realmente, essa era uma prática da igreja primitiva. Porque era uma igreja rígida, que não se deixava contaminar pelo Império Romano. Então vamos aos fatos. No século III, ou seja, lá pelos anos... Século III a gente pega do ano 201, né? O século III começa no 201 e termina no ano 300. Então vamos ver, né, o que aconteceu aí no século III do cristianismo. Como é que os mártires encaravam isso e os santos? É o que nós vamos ver agora. Sobre os mártires. Então nós encontramos, sabe, escritos dos mártires, inscrições como essas aqui. Ó Cristo, tem presentes a Marcelino, pecador, e Jovino, que sempre vivais em Deus,
cemitério de São Pedro. Diagácio, subdiácono, pecador, tem misericórdia, ó Deus, em São Hermes. Flávia prima Amerânia, filha de Aurelino Sênio, o Senhor refrigere o teu espírito, cara pombinha, cemitério de São Pânfilo. Ático, dorme em paz, seguro de tua salvação, e pede solícito por nossos pecados. Museu Capitolino. Vicência pede em Cristo por Febe e por seu esposo, cemitério de São Calixto. Sabácio, doce alma pede e roga pelos irmãos e companheiros teus, cemitério de Gordiano. Genciano fiel em paz, que viveu 21 anos, 8 meses e 16 dias, que em tuas orações rogueis por nós, porque sabemos em Cristo, via salária. E às vezes se reuniam duas coisas, súplica aos mártires em favor de um falecido. Mártires santos, bons benditos, ajudai a Siríaco, mosaico no cemitério de São Pânfilo. Santos mártires, tende em mente Maria. Outras vezes o pedido de orações não era dirigido a um mártir, mas uma criancinha inocente, falecida. Pede por teus pais, matronata, matrona, ela viveu 2 anos, 52 dias, está no Museu de Latrão. Lucérnio, antes do tempo vieste em paz. Tem presentes a nós teus pais, cemitério de Viale e Margarita. Anatólio fez ao filho benemerente que viveu 7 anos, 7 meses e 20 dias. Teu espírito descanse em Deus. Pede por tua mãe, cemitério de Priscila. Então está aqui, né? O que os primeiros cristãos estavam lá nos primeiros séculos, aí é do século 3, tá? Ainda era a era da perseguição, que os cristãos se escondiam dos perseguidores. E aqueles que eram achados, eles não negavam a Cristo, eles não jogavam incenso para os deuses, eles não adoravam o imperador, morriam por Cristo. Então essas mesmas pessoas nas catacumbas que rezavam aos mártires, eram martirizadas. Essas mesmas pessoas que pediam pelos falecidos eram jogadas aos leões, morriam no Coliseu em outros lugares, eram decapitadas, queimadas vivas. Tudo isso são testemunhos da Igreja dos Mártires. Então, tudo isso não foi inventado, tudo isso os cristãos faziam, e faziam por tradição apostólica. Não inventaram nada, tá? Acusar esses cristãos de paganismo, cristãos que rejeitavam o paganismo, porque Roma era pagã na época, aí é ser desonesto. Dizer que essas pessoas que viviam nas catacumbas escondidas para preservarem suas vidas, e caso fossem capturadas não negavam a Cristo e nem a sua igreja, essas pessoas eram levadas ao martírio, são as mesmas pessoas que rezavam aos mártires, que rezavam também pelas almas dos falecidos. E dizer que o paganismo entrou ali quando eles rejeitavam o paganismo, isso aí é forçar a barra, é desonestidade pura, é falsidade, é hipocrisia falar isso, ou loucura, né? Ou loucura, vai saber. Bom, então espero que esses testemunhos fortaleçam a fé de quem já é cristão ortodoxo ou católico romano, e de quem não é, que eu espero que essas palavras toquem, porque o que eu estou ensinando não é doutrina minha, é doutrina de Jesus Cristo. Então, se você se sentiu tocado, tocada, agradeça a nosso Senhor Jesus Cristo, que não são minhas palavras, não é o meu ensinamento. Se fosse meu ensinamento, seria um ensinamento precário. Este ensinamento é de Cristo Jesus, é de nosso Senhor, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Bom, eu espero que tudo isso tenha ficado muito claro, tá?
que esses testemunhos não são testemunho dos mártires, que é aquela igreja que veio dos apóstolos, aquela igreja que sobreviveu nas catacumbas, tá? É a mesma igreja. Ela não inventou nada, apenas ela não se paganizou porque ela detestava o paganismo. Então, ou seja, essas práticas eram práticas cristãs, eram práticas disseminadas pelos próprios apóstolos, pelos discípulos diretos dos apóstolos. Ponto. Então não há que falar em apostasia, porque essas pessoas morriam no Coliseu, morriam queimadas para não negar a Jesus Cristo, para não adorar outro Deus além de Jesus Cristo. É preciso reforçar isso, por isso que estou repetindo toda hora. Para saber, para não vir nenhum protestante mal intencionado e falar, ah não, isso aí veio do paganismo. Não, não veio porque eles rejeitavam o paganismo. Tá? Então, se não é uma doutrina pagã, então é uma doutrina cristã, uma doutrina que veio dos apóstolos, de rezar pelos mortos, de pedir aos mártires. Tá? De pedir aos mártires. Doutrina puramente cristã. Não tem nada contra as escrituras. Porque se os vivos aqui pediam a Deus, por que eles não podem também pedir a Deus? E aí o protestante ainda pode argumentar, né, na sua maldade, ou na sua ignorância, não sei, que toda oração tem que ser feita a Jesus. Ora, é evidente que os mártires rezam por nós em nome de Jesus Cristo. Não são eles que fazem milagres, que libertam, que nos atendem. Eles rezam a Jesus Cristo, que nos atende. Tá? E aqui para encerrar, veja, as orações ortodoxas. Olha as orações ortodoxas. Tá? As orações ortodoxas. Senhor, abençoa, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pelas orações da tua puríssima mãe, de nós santos e teóforos padres, de todos os santos, tem piedade de nós. Então, nós ortodoxos pedimos que Jesus Cristo ouça as orações de sua Santa Mãe, dos teóforos, dos padres, dos mártires e tenha piedade de nós. É isso. Então, Jesus é sim o único mediador de salvação. Nós não temos outro Salvador e é isso que São Paulo quis dizer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, em especial a Kate, e espero que esse vídeo tenha servido para vocês. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, curtam, comentem com respeito. E é importante frisar, curtam mesmo, porque a cada curtida a plataforma entende que esse vídeo é relevante, que mais pessoas devem assistir esse vídeo. Mande esse vídeo para os meus haters ou para os haters protestantes que odeiam o catolicismo. Mande para os amigos, para a família, enfim, compartilhe esse vídeo, compartilha, comenta e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu termino esse vídeo adorando o único Deus verdadeiro, Trindade indivisível e consubstancial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor Deus se lembre de nós em seu reino. Amém.